Fala, meus queridos alunos, nós estamos aqui para gravar a parte 2 da nossa aula falando sobre os pecados de Caim. Você sabe que nós falamos aqui apenas dois pecados de Caim, querido, apenas dois. Mas imagina agora que nós vamos falar 13, é 15, gente. 15 nós falamos só dois, agora imagina a dimensão dessa aula. Só que tem uma notícia não muito boa para você. Essa aula vai ser muito introdutória. Por quê? Porque senão nossas aulas ficam muito longas. Então a gente vai, sabe, no nosso slide nós vamos ser bem lacônico, bem resumido mesmo. Mas não fique triste porque com isso eu estou dando para você a oportunidade, fala bem baixinho para você, vem cá, de poder criar, avançar, fluir, avançar de novo, entendeu? Você vai criar o teu próprio esboço apenas com o esqueleto que eu vou te entregar aqui nessa aula. Então, vida que segue, vamos lá? Então, deixa eu te dar mais uma introduçãozinha. Você sabe que todas as vezes, você sabe disso. Você é meu aluno já faz tempo. Você sabe que todas as vezes que eu vou entrar no slide, eu faço uma introdução antes. Então, escuta o que eu vou te falar aqui. Veja bem. Você lembra que o filho, eu já falei isso aqui em outras aulas, né? O filho, ele não escuta o que o papai fala. O filho não ouve o que o papai fala. O filho apenas copia o exemplo do que o pai faz. Você não entendeu nada, para parar com isso. Eu estou dizendo para você que o filho escuta as tuas atitudes e não as tuas palavras. Só isso. Mas o que tem a ver com Caim, professor? Simples. Caim e Abel. Olha só. Caim falou assim, meu pai apresentou um sacrifício a Deus do fruto da terra. Mas o Pai Criador, o Pai Supremo, o maior, meu Pai terreno, apresentou do fruto da terra. Mas o meu Pai Celestial apresentou um fruto animal. Aí o Caim falou assim, vou copiar meu Pai terreno. Tem gente pegando já. O Caim falou, vou copiar meu Pai terreno. Mas o Abel falou assim, vou copiar o meu Pai Celestial. Olha aqui. Quando ele falou, vou copiar meu Pai Celestial, o que ele fez? Apresentou sacrifício animal. Porque quando Adão pecou junto com Eva, Deus apresenta o sacrifício de animal. Cobre ele derrama o sangue do animal e cobre ele, veste eles. Caim falou, vou dar fruto. Mas lá na frente você vai ver o resultado disso. Sabe por quê? Porque lá na frente, Caim vai observar que ele copiou o pai e foi um fracasso. Porque ele se irou contra o irmão. Não, isso aqui é uma dimensão enorme. Eu quero só que você estude mais sobre isso e aprenda mais sobre isso. Agora, preste atenção numa coisa. Deus chega para Caim e fala assim, cadê teu irmão? Ele falou assim, não sou guarda dele? Ele falou, por causa disso, o que você fizeste, o que você fez com que o sangue do teu irmão me clamasse. E agora tu será assim, ó. Você não sabe viver em união, você não sabe viver em família, você agora vai ser um vagabundo, um errante na terra, errante na terra. E aí ele pega e começa a dizer, meu pecado é grande demais. Certo que aquele que me achava vai me matar. Ou seja, ele queria, na verdade, ser morto por alguém porque ele achava que o pecado era muito pesado. Deus falou assim, opa. Eu vou te dar um sinal, uma marca. Que aquele que te vê não vai te amaldiçoar, não vai te matar. Porque se fizer isso vai cair sobre o juízo 7 vezes. Eu quero mostrar para você apenas com essa introdução que a Bíblia faz isso aqui, ó. Por isso que Salomão disse, eu quero explicar para você o que Salomão disse. Não existe nada novo. Nada novo. Lá na frente, vamos pular aqui para nós ir para o nosso slide, logo que eu estou com vontade de ir para o slide. Lá na frente, Pedro fala para Jesus, eu devo perdoar meu irmão quantas vezes? 7 vezes? Porque ele disse assim, o que ele queria dizer era o seguinte, Deus falou para poder vingar 7 vezes. Eu sou melhor do que Deus, Deus vinga 7 vezes, mas eu perdoo 7 vezes. Aí Jesus falou assim, você quer falar lá do Gênesis, lá do Bereshit? Então tá bom. Não vai fazer como o Eterno fez não, 7 vezes não. Você vai fazer como Lameque, porque Lameque estabeleceu um símbolo. 70 vezes 7, mas não é 70 vezes 7 vingando, é 70 vezes 7 perdoando. Aí Pedro, ó, tomou na jaca, como diz o outro, torou bem na emenda, porque ele queria ser melhor do que Deus, e Jesus falou assim, quer ser melhor do que meu pai? Então tá bom, perdoa 70 vezes 7. Gente, isso aqui é uma aula extraordinária que você aprende com Caim. Agora, para finalizar aqui, para nós ir para o nosso slide, veja bem, olha o que aconteceu. Caim não teve capacidade de oferecer um sacrifício animal, que no caso o seu, sabe, não quis oferecer sacrifício animal, não quis receber a ajuda do irmão, mas ele matou o próprio irmão.
Ele não teve capacidade de derramar o sangue de um animal na terra, mas ele derramou o sangue do irmão. Tem muita gente assim. Ele não tem capacidade de ajudar o irmão no culto, mas quando é para falar mal do irmão, ele se coloca na posição. Vamos para o slide. Então estamos aqui no nosso slide e agora nós vamos falar sobre o terceiro pecado de Caim. Gente, esse aqui, eu já até falei um pouquinho sobre ele. Na verdade, tudo que eu vou falando para vocês aqui, eu estou só descandeando, abrindo os leques que eu já dei um pequeno sinal lá atrás. Esse aqui é o terceiro pecado. Qual é esse pecado? O pecado de não oferecer um sacrifício aceitável ao Eterno, a Deus. Entenda uma coisa, eu sempre vou usar essa expressão, Eterno, Deus, Adonai, tá? Aproximar o máximo possível dos originais, tá? O que eu puder excluir de Deus, eu vou excluir. Por que não Deus? Porque Deus é um título, tá? Deus não é Deus. Ele é, apenas isso. A prova que Deus existe, Deus não existe, Ele é, acabou, tá? Então, só para você entender aí. Você vai entender disso mais numa disciplina lá na frente de deontologia, que nós vamos falar sobre a existência de Deus. Agora eu estou só te dando uma pincelada. À medida do possível a gente vai, tá? Então, veja uma coisa. Culto mal atribuído, mal oferecido, gera maldição. Caim estava no culto, mas estava com o coração irado. Ao invés dele ir falar com o Eterno, falar com Deus, sobre o que ele estava achando e pensando sobre aquilo, sabe o que ele fez? Ele chamou o irmão para o campo e no campo se levantou contra o seu irmão. Ah, irmãos, se você puder, leia Ezequiel. Capítulo 16, verso 4, vai dizer que por nojo da tua alma foste lançado no campo. Sabe o que quer dizer isso aqui? Isso aqui quer dizer que o obreiro foi chamado e devido a ele fazer uma obra grande, um trabalho maravilhoso para Deus, alguém teve inveja dele, alguém teve nojo dele. Eu estou revelando algo novo para você agora que está descendo no meu coração agora. E por causa disso, foste morto, foste matado no campo. Por causa do nojo da tua alma, porque tu trabalha tão bem para Deus, com tanta dignidade, com tanto esforço, com tanto amor, que alguém que não faz isso teve nojo da sua alma e te matou no campo. Mas o texto de Ezequiel disse, e eu passando por ti, te vi ensanguentado e cuidei de você. Eu quero dizer para você hoje, que se o teu irmão oferece um culto de má vontade, cheio de ira, cheio de inveja no coração, Deus não está aceitando e você quer ajudar ele, e ainda assim ele se levanta contra você, eu quero te dizer, não fique frustrado com isso. Deus vai olhar para você com um olhar de misericórdia. Deus vai aceitar o teu culto. Deus vai olhar para você com um olhar de amor e vai te restituir. Deus não vai deixar, porque nós vivemos no tempo da graça. E no tempo da graça, o texto já está bem claro para nós. Toda arma forjada contra ti não prosperará. O teu inimigo, ou melhor, o teu irmão tem inveja de você, mas a inveja dele não vai prosperar contra você. Ofereça a Deus um culto aceitável. De nada, eu tenho um livro falando sobre o dízimo, e uma das frases minhas lá é essa: de nada adianta ir à igreja, oferecer um culto, oferecer o melhor dízimo, se ao sair dela você atropela o seu irmão, com seu egoísmo, com seu orgulho, com a sua inveja. Então, quer ser dizimista? Seja, mas seja um dizimista que olha para o seu irmão com olhar de amor, que ajuda o seu irmão, que oferece a Deus um culto aceitável, porque você precisa do seu irmão para poder ir para o céu, para oferecer um culto de qualidade. Porque assim, professor, a Bíblia diz que sem a paz com todos, ninguém verá Deus. O texto está bem claro, seguir a paz com todos, sem a qual não verá Deus. Então nós precisamos um dos outros para oferecer um culto aceitável. Abre o teu olho, tem alguém querendo te ajudar. Próximo slide. Então veja bem, ó. Deus recusou o coração de Caim. O Eterno não aceitou a oferta de Caim. Deus não aceitou as palavras de Caim. Antes de finalizarmos, e para finalizarmos esse tópico, lembre-se, Deus não aceitou a oferta de Caim. Deus não aceitou o coração de Caim. Deus não aceitou as palavras de Caim. Foi recusado nas 3 tentativas. Cuidado. Cuidado. Nesse slide aqui, nós vamos ver sobre o 4º pecado. Que pecado é este? O pecado da ira incontrolável. Aqui eu vou mostrar para você 3 coisas que a Bíblia diz acerca da ira. Queridos, veja bem, irar não é o problema. O único problema é quando você peca. Quando a ira passa do limite, porque tudo tem um limite, tem um equilíbrio, o santo equilíbrio. Então, o texto bíblico vai dizer para nós assim, ó, irei-vos, mas não pequeis.
Queridos, o que Deus queria? Fala a verdade para mim. Colocando essa palavrinha, não pequeis. Podia dizer assim, irai-vos. Faça isso mesmo. Mas ele tinha que colocar a palavra, não pequeis. Porque tem dia, gente, que a gente ira e peca. Você sabe, né? Mas a misericórdia dele nos alcança. E aí vem outra coisa que a Bíblia nos diz. Mas eu quero introduzir aqui o nosso cameraman, para vocês começarem a conhecer ele, porque ele estava aí só nos bastidores. Então vamos começar a apresentar ele, porque daqui um dia ele vai gravar aula aqui comigo também. Então, qual é o próximo? Qual é a terceira coisa que a Bíblia diz? Abre. A Bíblia diz, a ira do homem não produz justiça de Deus. Aí que tá. Quando Deus ira, você vê a justiça dele agindo. Deus se irou com o pecado do homem na terra. E o que foi que aconteceu? Veio o juízo dele sobre a terra, limpou, e veio aí Noé trazendo uma nova era, uma nova geração, um novo mundo. Mas quando o homem irou, queridos, quer um exemplo? Quando Moisés irou, que ele tocou na rocha, aí você precisa ler o texto. O negócio não foi bem legal, não. Quando o homem ira, o problema aparece. Por isso evite a ira, ainda mais com o pecado. Mas quando Deus se ira, prepare-se, vai haver uma limpeza no mundo, no ambiente. Tá bom? Terceira coisa que a Bíblia nos diz acerca da ira. A Bíblia diz, despojai-vos da ira. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Então, essa parte eu vou deixar com você. Eu quero, olha, existem duas formas de educar as pessoas. A informativa e a formal. Uma faz você repetir tudo que eu falo. A outra faz você criar. E eu estou aqui para fazer o que Jesus fez. Jesus nos dava capacidade para criar as coisas, desenvolver. Eu quero que você desenvolva. Sempre eu vou deixar uma coisinha para você desenrolar. E isso aí é com você. Tá bom? Vamos para o nosso próximo. Queridos, nesse quinto pecado aqui, nós vamos ver o pecado da perda do amor. Caim, quando ele deixa de praticar o amor, ele no mínimo deixa de amar 3 itens importantíssimos. Primeiro, ele deixa de amar a Deus. Ele deixa de amar a si mesmo. E ele deixa de amar o próximo. Professor Gustavo, mas como assim? Eu já falei para você aqui uma vez, e digo de novo, toda vez que nós quebramos uma lei, não tem como você quebrar uma única lei. Vem 3, 4 princípios juntos. Então o que acontece? Quando ele deixa de amar a Deus, ele deixa de amar o próximo, deixa de amar a si mesmo. A Bíblia vai nos mostrar isso, porque a Bíblia diz assim, ó, se você não ama o próximo que você está vendo, o que dirá a Deus? A Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Olha o ciclo que ela faz. Você nunca parou para pensar nisso, né? Pois é, ela faz um ciclo. Você tem que amar a si mesmo, tem que amar a Deus e o próximo. Você ama a Deus, ama a si mesmo e ama o próximo. É um ciclo. É um triângulo. Pam, pam. E vai, ó. Aqui não tem negócio que, não. Ó. É igual o era. Era, há de vir. Pai, Filho e Espírito Santo. É um triângulo, gente. Céu, terra e mar é 3. Deus tem uma dimensão grandiosa com 3. Eu sou apaixonado pelo 3. Quando a gente é apaixonado pelo 7, não, eu sou o 3, eu gosto do 3. O homem tem 3 partes no corpo. O homem é dividido em 3 partes, corpo, alma e espírito. Não, nem vou falar para vocês que a aula não vai falar sobre isso. Mas entenda, você precisa amar a si mesmo. Você precisa encontrar o propósito da vida que Deus quis e quer para você. E você precisa entender que você precisa dos outros para crescer. Eu nasci sozinho. Mentira. Você nasceu com a sua mãe e você precisa de ajuda para poder nascer. É do mesmo jeito no nascimento. É um monte de gente ali, um grupo de gente ali para trazer você ao mundo. E para você crescer no mundo, você precisa de um grupo de gente. Nem vou entrar nessa área também que se quer liderança, né? Mas você precisa entender que você não consegue nada sozinho. Agora eu quero apresentar para você sobre o 6º pecado. Que pecado é esse? O pecado de odiar o seu irmão. Você não pode odiar. Aí você fala, mas eu odeio aquele irmão, eu odeio aquela irmã. Você está pecando. Sinto muito em ter que te falar isso, mas você está pecando. Por quê? Porque Jesus fala o seguinte, ó. Amai o teu próximo. Deixa eu falar um negócio para você. Você sabia que Jesus foi o único rabino, nem Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, não conseguiu fazer isso, mas Jesus conseguiu pegar 613 preceitos, 613 mandamentos, 613 ordens sacerdotal, judaica, e resumiu em dois. Ele pegou tudinho e fez um resumo em 2. Pode ser mestre em resumo, mas jamais você ia conseguir fazer isso.
Ele falou assim, ó, amar o teu próximo como a ti mesmo e a Deus com toda a tua força. Acabou. 2 maiores mandamentos. Então ele fala, amai. O salmista fez o seguinte, ó, como é bom. O salmista sabia que não tinha como, porque ele teve vários filhos, mas ele sabia dessa dificuldade. Então ele diz assim, ó, como é bom que os irmãos vivem em união. Ó, quão bom e suave é se os irmãos vivessem em união. Agora eu vou falar um negócio pra você aqui, nem estava no meu roteiro, mas é que aqui a inspiração vai descendo e eu vou ficar aqui um pouquinho olhando pra essa câmera aqui, e outra hora eu vou virar pra cá, e você vai pegando aí a palavra, tá? Olha só, estar unido não significa estar uniformizado. Como assim, professor Gustavo? Existem muita gente na igreja, todos vestidos do mesmo uniforme do círculo de oração, mas não estão unidos. Infelizmente. Uma vez eu estava orando para o círculo de oração e eu vi uma serpente andando debaixo do grupo do círculo de oração. E a serpente era grande. E eu falei, mas como assim essa serpente estava ali? E no meu coração veio, no grupo de... presta atenção. No grupo do círculo de oração tem o veneno da serpente chamada Leviatã. Esse veneno ele tem causado nas pessoas orgulho, prepotência, arrogância, espírito de grandeza. Infelizmente, tem muitas irmãs no círculo de oração com esse espírito, com esse veneno. Cuidado. Repito para você, estarmos vestidos o mesmo uniforme, com a mesma camisa, não significa estarmos unidos. Então, cuidado. Cuidado com a ira. Cuidado com a falta de amor. E cuidado com o ódio. Cuidado para não cometer o pecado de Caim. Passa a página. 7º pecado. Presta atenção. Agora estamos no 7º pecado. O pecado do homicídio. Deixa eu explicar um negocinho para você aqui. Muito básico. Vou ser bem lacônico mesmo. Bem breve. Na verdade, ser bem breve aqui. Tá? Veja bem. Quando eu me torno homicida, quando eu meto a faca no meu irmão, quando eu estraçalho meu irmão com facão, quando eu atiro no meu irmão, não. Não. Eu me torno homicida quando eu mato o meu irmão, com palavras, com atitudes. Meu irmão chega em mim todo esperançoso, dizendo assim, o meu sonho é ser um pregador. Ele fala assim, com essa voz aí? Nunca. Se você não fizer isso, eu começo a estabelecer metas para ele poder ser. E eu pergunto, eu sou um grande pregador? Não. Como é que eu quero dizer para o meu irmão como ele deve ser um grande pregador se eu não sou? Que crítica fútil é essa? Outra coisa, o meu sonho é ser cantor. Ih, com essa voz aí? Jamais. A grande pergunta que eu faço é, você é cantor? Não. Quem é você para dizer o que fulano tem que fazer ou deixar de fazer para ser cantor? Hã? Então eu me torno homicida quando eu mato os sonhos do meu irmão. Eu assassino as esperanças. Eu nem vou comentar mais, eu vou deixar você pensar mais nisso aqui. Eu vou para o próximo. Então vamos para o nosso próximo pecado. Esse agora vai falar sobre o pecado da mentira. Deus chega para Caim e fala assim, cadê teu irmão? Aí ele solta a mentira. Não sei. Ele sabia que ele tinha matado ele agora há pouco, como é que ele não sabe? Gente, a pior coisa que tem é quando nós chegamos para poder se lastimar, murmurar para Deus, sabendo do pecado, do que nós fizemos. Eu nem faço isso. Eu já chego logo para Deus assim, Deus, eu sei que foi meu pecado, eu sei que foi isso que o Senhor está fazendo isso comigo. Mas tem uns crentes aí que eu te falo, o bicho da amnésia, tem Alzheimer, tem um trem aí, não sei o que é. Eles têm a cara de pau de chegar para Deus e dizer, Deus, o que está acontecendo comigo? Senhor, por que o Senhor fechou a porta? Senhor, por que aconteceu isso? Senhor, onde foi que eu errei? Onde que eu pequei desgramado? Corre pecar agora, né? Você viu aí? Mas o camarada tem coragem de dizer isso para Deus. Ele sabe que ele falou mal do irmão, ele sabe que ele se levantou contra o pastor, ele sabe que ele se levantou contra a liderança, ele sabe que ele não deu dízimo, ele sabe que não deu oferta, ele sabe que ele deixou de ajudar um pobre miserável que estava lá no ônibus pedindo comida, alimento. Ele sabe que ele errou ali onde Deus tocou no coração. Porque, gente, dentro de ônibus aparece gente pedindo toda hora. Mas tem uma hora que Deus toca no seu coração. Essa é a hora que você deve ajudar. Aí ele sabe
Ele sabe que ele não está prosperando, que ele passou a perna em alguém, ele está colhendo, mas ele fala, aonde foi que eu errei, Senhor? Aí Deus tem que falar para ele, volta ao primeiro amor. Volta a fazer o bem. Volta a praticar dízimo. Volta a praticar oferta. Volta a honrar a liderança. Volta a respeitar seu pai e sua mãe. Aí eu quero dizer para você, Apocalipse vai dizer assim, ó, ficaram de fora os cães, os feiticeiros e qualquer um que ama e que pratica a mentira. Agora pensa comigo, não basta só você mentir. Às vezes você escuta quem está mentindo e fica assim, ó, ei, mas ele mente. Faz igual aquela música lá do Eduardo Costa, né? Você sabe, nem com essa santidade toda não que você sabe. Que fala, mente tão bem. O cara mente tão bem que você tá até para acreditar. Cuidado. Aí vem outros textos da Bíblia dizendo para você, qual é o outro texto, professor Gustavo? Quem é o pai da mentira? O diabo. Aí se você mente, você é quem? Filho do diabo, querido. Ah, não, eu não sou filho do diabo, ninguém quer ser. O anjo chegou lá para a prostituta e falou assim, você quer ir para onde? Pro céu ou pro inferno? Ah, eu quero ir pro céu, que eu também sou filho de Deus. Chegou pro traficante, você quer ir para onde? Pro céu ou pro inferno? Ah, eu quero ir pro céu, que eu sou filho de Deus. Ninguém quer ser filho do infeliz. Ninguém quer ser filho daquele costa oca, daquele testa amassado. Ninguém quer ser. Mas, e as atitudes? O cara fala assim, eu não sou filho desse cara não, e não sei o quê. Mas ele faz a mesma coisa que o pai faz. E aí? Nosso próximo slide, nossa próxima página. Nosso próximo pecado. Esse aqui é difícil, porque ninguém consegue. Esse aqui é o nono pecado, né? Então assim, ó, gente, é incrível como o filho segue o exemplo do pai. Porque veja bem, Adão pecou, aí ele foge de Deus, ele vai se esconder. Agora deixa eu explicar um negócio para você. Você pode pensar que Deus estava falando assim, Adão, Adamá, aonde tu estás? Deixa eu ver aqui se tu tá debaixo dessa árvore aqui. Não, não tá não. Deixa eu ver se tu tá debaixo dessa folha. Deixa eu ver se tu tá... A gente pensa que Deus estava procurando ele assim, mas não é. Eu vou trazer para você agora o sentido hebraico disso. Quando Deus fala, Adão, aonde tu estás? Quer dizer, vermelho, aonde tu estás? Homem, onde tu estás? Deus está dizendo assim, ó, aonde tu está que eu não estou conseguindo me conectar contigo? Ó, o pecado fez isso, ó, desligou. Sabe quando você está com o ventilador ligado, você nem desliga lá no coelho, você só tira da tomada, pá, e ele para. Foi o que Adão fez, ele apenas tirou a tomada, desligou a comunhão entre ele e Deus. Deus fala assim, eu não consigo me conectar, eu falava contigo de dentro de ti, eu estou falando agora por fora. E Adão, dentro da sua alma, ele fala assim, eu percebi, porque eu ouvi tua voz soar no jardim e temi. Adão, gente, ele começou a ouvir a voz soar no jardim e falou assim, alguma coisa está errada. Eu estou tendo medo da voz que falava, é a voz que falava dentro de mim, mas ela está falando com tanta bravura, porque a voz de Deus é como o som de muitas águas, mas também é como a voz de trovão, a voz das águas quando ele está te acalmando, como o Senhor que te guarda, que te protege, mas a voz de trovão quando ele está irado com o teu pecado. Veja que a Bíblia fala que vai trovejou quando Deus viu os homens criando um bezerro para adorar. Então Adão ele começou a ouvir essa voz ali no Éden. Ele fala, Senhor, eu ouvi a tua voz só no jardim e eu temi, porque eu ouvi ela dentro de mim. Quantas pessoas já não conseguem mais ouvir a voz de Deus, do Eterno, do Kadosh Barahu dentro dele? Aí ele sai caçando profeta, sai caçando feiticeira. Sabe, Saul? Sai caçando, já falei para você uma vez, pastores, feiticeiros, macumbeiros, oradores. Não vou nem começar aqui, porque se eu começar aqui, você sabe? Mas tem muita gente que é pastor feiticeiro e faz oração de feiticeiro. Vamos orar para Deus matar fulano. Jesus repreendeu isso já uma vez, querido. Deus vai te repreender de novo. Ele disse para João, que orar para destruir cidade o quê, rapaz? Você não está conseguindo orar nem para poder atravessar a água. Nem para poder acalmar a tempestade que está aí. Eu estava dormindo, você me acordou. Espírito ruim, espírito de Elias lá nele. Vamos descer para descer fogo do céu. Cuidado. A pior coisa que nós podemos fazer é tentar fugir de Deus. Porque todas as vezes que nós fogimos de Deus, a decadência é grande. É só descer. Não. Não é assim não. É assim. Vou te mostrar um exemplozinho desse tamanho. Tinha um homem na Bíblia chamado Jonas.
Ele começou a fugir de Deus, foi só descer. Ele desceu para o porto, desceu para o navio, desceu para o porão, desceu para a barriga da baleia, desceu para o fundo do mar. Foi só descer, querido. Se você está vendo tudo despencando, volte para Deus. Gente, é sério, tem que estar com a mente conectada em Deus. Você está vendo que está tudo despencando, o salário despencou, tudo está dando errado, tudo está despencando, fala assim, opa, estou fugindo de Deus, vou voltar para Deus. Aí você vai ver que a baleia vai ter que te levar até um certo lugar para vomitar e você vai ter que andar um bocado de novo para poder chegar no propósito. Mas volte enquanto dá tempo. Nós ficamos por aqui, não fica triste, tá? Ainda vamos ter outras aulas e eu espero que você tenha aprendido muito. Shalom, shalom, letriot, a paz e até breve.